Olá, gente linda! Hoje, as dicas de luz é para que você descubra como ter brilho nos olhos. Hoje eu vou te ensinar 7 passos essenciais para ativar o brilho nos olhos. Primeiro eu gostaria de falar um pouco da minha experiência. Experiência essa que construí dentro do campo educacional. Tirando o campo, de ser mãe, dona de casa, filha e tudo mais, da experiência que é individual de cada um, eu comecei minha vida na educação e passei por vários setores, começando pelos jovens e adultos, depois caminhei dentro do universo da educação infantil por 22 anos, e depois retornei ao universo da sala de aula, da própria escola, depois permeei em direção de escola, fiz minhas formações em gestão do trabalho pedagógico, fiz minha formação em especialização em criança de 0 a 3 anos, fiz tantas outras especializações, fiz também dei a formação em várias secretarias, em várias questões. Ou seja, hoje em dia eu tenho posse de algumas técnicas de um conteúdo belíssimo que me veio através da terapia Aura Master. Não vou nem falar sobre esse nome porque é um nome um pouco diferente, mas eu vou falar sobre campo de energia. Campo de energia é o que nos move. E hoje, especialmente hoje, bem como os vídeos futuros, eu vou falar um pouco sobre essa energia que nos move. E para quem então é esse vídeo? Digo eu a você. Para as pessoas que estão de repente passando por momentos depressivos, para as pessoas que querem ajudar a outras pessoas como eu, para pessoas que querem descobrir sua missão de vida, ou para pessoas que querem descobrir propriamente quem é você, quem é que está aí dentro desse corpo. O que você tem a ver com você? O que você está fazendo por você? Ou talvez para aprofundar conhecimentos sobre as emoções, principalmente sobre o seu subconsciente, como essas emoções gerenciam os seus pensamentos e como esses pensamentos gerenciam as suas ações e os seus resultados. Ou seja, esse vídeo é para você que chegou neste momento aqui, que porventura não foi por acaso. Tudo nessa vida está em sincronia. E se você chegou até aqui é porque você precisa ouvir essa mensagem. Também te peço que, se ela fizer sentido para você, que você deixe o seu joinha, porque a gente está dentro de uma rede social em que isso é muito interessante, porque ela entende que ela pode divulgar esse conteúdo para mais pessoas e que ele é significativo. Então deixa o seu joinha se for interessante para você esse conteúdo. Se na verdade você gostar de seguir esse tipo de trabalho, esse tipo de envolvimento, esse tipo de missão a qual agora eu me prestei a fazer e estou de corpo e alma, se inscreva no canal, divulgue por favor, eu conto com você. Você que é meu amigo, você que está chegando aqui por missões divinas, eu conto com você. E para continuar esse vídeo, te dizer que existem 7 passos essenciais para você ativar esse brilho nos olhos. Eu digo que, na verdade, a terapia que eu aprendi me proporcionou técnicas que fazem com que facilitam, fazem com que esse eu inferior, nesse eu que está dentro de mim, interior na verdade, não inferior, mas interior, transborde e faça então eu ver novas possibilidades. Mas como é isso? Bem, eu digo que tudo na vida acontece a partir de passos. A vida é feita com critérios. Não adianta. A gente primeiro precisa engatinhar, a gente primeiro precisa construir a habilidade de andar para depois você andar. Então, na vida, tenha certeza, tudo tem um caminho. E este caminho, ele só acontece quando você diz o seu sim, quando você deseja caminhar. Porque se você desejar ficar parado, na verdade, você nem experiência vai conseguir construir.
Então o seu sim, a transformação pessoal, precisa existir e começa por você. Diga o sim para você, diga o sim para a tua vida. Até porque a primeira coisa, o primeiro passo dessa essência de construir esse brilho nos olhos é o fluxo do nível da consciência. A consciência verdadeira é saber que a tua missão é evoluir. A primeira coisa que você tem que ter a certeza é que você veio ao planeta Terra para evoluir suas inferioridades, para se construir uma pessoa melhor, para se transformar num indivíduo melhor. Então, o primeiro passo não é querer transformar o outro, é transformar-se a si próprio. E às vezes a gente não sabe muito bem sobre isso, a gente não tem muitas técnicas apropriadas, né, para que a gente reconheça como o nosso fazer pode nos possibilitar melhoras cotidianas. Então, primeira questão desse brilho nos olhos, e eu digo que seria o primeiro nível para ativar essa essência, para ativar esse brilho nos olhos, seria esse nível da consciência de que você precisa se transformar num ser humano cada dia melhor. Você veio aqui para isso. O segundo nível, não menos importante, é a matriz básica. A matriz básica já nos ensina a física quântica, que é o campo de energia que está em todas as coisas. O universo é feito de energia. Nós somos energia. E, portanto, o nosso corpo existe além do nosso corpo. E ele determina muito sobre a questão da aura de cada um de nós. Muitas vezes não nos preocupamos com isso porque não conseguimos ver, né? Somos muito incrédulos. A gente só acredita em questões que a gente veja. Porém, existem muito mais coisas do que a gente pode ver. Uma delas está dentro dessa matriz básica, que é a nossa aura, que é o nosso campo de energia. E eu digo para você assim, nós temos 2 corpos, na verdade, entre vários, que são 7 no total, mas vamos pensar nesses 2, que é o corpo físico e o corpo emocional, que é o corpo energético. O corpo físico, você vem alimentando ele durante o seu tempo de vida, com comida, com bebidas, sei lá se bem ou mal, mas vem alimentando para que você se mantenha vivo. Porém, existe o corpo energético que a gente às vezes nem sabe que o tem e não tem o menor cuidado com ele. Esse campo energético, ele determina muito os nossos pensamentos. Ele tem a ver com toda essa energia que transborda do nosso corpo físico e que tem a ver com tudo isso que existe dentro do nosso subconsciente, como foi no vídeo já explicado anteriormente. Então eu digo para você, você vem alimentando o corpo físico de uma forma satisfatória? Ótimo. Mas e o seu campo e o seu corpo energético? Como você vem alimentando o seu corpo energético? Eu digo então que o corpo energético, ele pode ser alimentado por 5 partes principais. Vou falar elas de uma forma breve, depois a gente busca um novo aprofundamento sobre esse campo. Bom, uma das questões é sobre a gratidão. Primeira coisa que a gente pode alimentar o nosso corpo energético é através da gratidão. Agradecer as bênçãos que temos todos os dias. Uma delas, abrir os olhos e viver. Outras tantas, como ter saúde ou ter possibilidade da visão, audição, tato, paladar e tantas coisas benéficas que temos todos os dias e não colocamos o foco. Né? Damos o foco somente nas coisas ruins. Então, primeira questão, agradeça. Corpo energético, primeira questão, agradeça. Segunda questão, tenha momentos de silêncio. Qual o momento que você está deixando o seu eu interior falar com você mesmo? Por muito tempo eu passei num ciclo muito acelerado e esse ponto me trazia muita carência. Carência de identificar verdadeiramente o que eu queria e o que eu desejava. Carência a ponto de me fazer procurar outras formações para que me viesse completar esse campo que me faltava. Essa carência, esse mecanismo que estava contínuo e que eu via que faltava algo, precisava de algo mais.
Outra questão que a gente precisa, além do agradecimento e do momento de silêncio, é a conexão com o divino. E aí eu não estou falando, na verdade, sobre religião, eu estou falando sobre espiritualidade, eu estou falando sobre uma coisa muito superior, sobre você acreditar que você não é só corpo. Se fosse só corpo, você nem andaria. Existe algo mais, existe dentro de você a alma que está trabalhando dentro de uma inteligência que você não tem controle. Teu coração não bate porque você quer ou para porque você quer, né? Você não respira porque você quer ou para porque você quer. Você não tem pensamentos saudáveis porque você quer. Muitas vezes você precisa ter controle sobre essa gerência. Porém, se você tiver palavras poderosas, isso vem à tona. Ou seja, existe uma inteligência que a gente precisa valorizar e que é uma inteligência sutil, uma inteligência que não é falada nas escolas, é uma inteligência que é conhecer-te, a ti próprio. Ama-te primeiro, a ti próprio, quem é você, o que você quer, o que você gosta. Então, essa conexão é fundamental. Descobrir quem é você, a que você está conectado, a quem, na verdade, para que você veio aqui, qual a sua missão. E aí isso tudo vai te levar a orações que não têm credos verdadeiramente certos ou errados, têm caminhos diferentes que vão te levar a um conhecimento divino. E o que é conhecimento divino? É conhecer-se a si próprio, conhecer quem é você, para que você veio aqui, qual é a sua missão. E qual é a sua missão? Sua missão é se aprimorar a cada dia, ser melhor a cada dia, entendeu? Então, além disso tudo, de agradecer, de ter conexão, de rezar, vem a questão de estudar, né? Estudar e se aprofundar, ser gente profunda. Não ser gente rasa. Gente profunda quer dizer você saber qual é a sua direção, qual é o seu foco e você se aprofundar sobre aquilo, ler sobre aquilo, ter orientação sobre aqueles desejos a qual mesmo você se interessa, a qual te promove brilho, a qual te dá direção, a qual te dá vontade, entende? A qual te dá prazer. Prazer está em tudo na nossa vida. Prazer está em tudo, inclusive em descobrir quem é você, viver com alegria, viver com intensidade, viver no momento presente, nem no passado, levando em consideração do passado, e nem no futuro, só querendo saber quem vai chegar, quem você vai se tornar, mas vivendo no presente, no hoje, porque você só vai viver o futuro se você viver bem o hoje, entende? Então essas questões fazem com que o nosso corpo energético se modifique, se transforme. E isso tudo foi o que eu aprendi dentro da terapia que vê o ser humano por dentro e não somente por fora. E aos poucos eu vou te ensinando um pouco desse conhecimento que me fez se transformar numa nova pessoa. Outra questão que vai ativar, nós já falamos de duas, né? Que foi o nível da consciência e a matriz básica. Outra questão que é muito importante também é a questão do fluxo da direção. O fluxo da direção nos diz que a gente precisa ter metas claras também. Nos vídeos que eu fiz anteriormente, na sequência do O Chamado, existem formas de você fazer metas claras e objetivas. Diz a própria física quântica que se em 10 segundos você não souber responder quais são suas 3 metas principais, você não sabe que direção você vai tomar na sua vida ou para onde você está indo. Então tenha clareza no que você quer. Direção é decidir o rumo que você quer. Então e lá tem em vídeos anteriores procedimentos de como você pode construir essas metas claras. Construa essas metas claras. Faça então o seu futuro ideal. Né? O que verdadeiramente você tem como sugestão de sucesso, como definição de sucesso. Depois disso eu digo a você que você precisa entrar no fluxo do hábito. Fluxo do hábito é você presenciar, é você identificar quais são as programações que já existem dentro da sua mente, principalmente dentro do seu subconsciente, que você vem desenvolvendo e é por isso que você tem o resultado que você tem hoje. E se você quer ser diferente desse resultado que você tem, você precisa ter o hábito de construir novas programações. E essas novas programações acontecem no no atual, nos pensamentos atuais.
Então eu penso, crio um sentimento, esse sentimento vai para o meu subconsciente, que na verdade é dentro de mim, dentro do meu coração. Esse coração transformado em sentimento e emoção me faz eu ter uma ação que me leva a um resultado. Entende? Então, se eu quero modificar esse hábito, eu preciso construir pensamentos que me façam ter ideias diferentes das que eu já tinha. E para que eu tenha ideias e caminhos diferentes do que eu já tinha, programações diferentes do que eu já tinha, eu preciso construir novas. Como? Com palavras de poder, que também já foi dito em vídeo anterior. Tudo que eu quero, eu tenho. Tudo que eu quero vem para mim. Mereço e atraio. Tudo que eu quero, sou grata ao universo por ser assim. Essa e tantas outras eu uso a cada dia pela manhã e ao dormir. Também, além de provocarmos, esse fluxo do hábito que faz com que esse brilho volte ao nosso olhar, nós temos que ver o fluxo da união. O que seria esse fluxo da união? O fluxo da união, na verdade, é respeitar as hierarquias. É não querer viver a vida do outro. Você aqui veio para viver sua própria vida. Quando a gente se concentra nas questões em que a gente precisa viver, quando a gente se concentra nas questões que a gente precisa evoluir, nós começamos a viver a própria vida, não se esmerando na vida do outro, não observando que o terreno do outro é mais verde, mas vendo no seu terreno aonde tem a folhagem verde, onde as coisas não estão secas e que você pode ali fazer prosperar, aonde tem um terreno que você pode plantar novas coisas. E outra questão que tem dentro desse fluxo da união é que muitas vezes você precisa desenvolver o seu papel na hierarquia em que você está. Como assim, Penha? Como assim, Maria? Olha, você precisa desenvolver às vezes o papel de mãe e você tem que fazer o papel de mãe e não de filha, por exemplo. Em determinados momentos você tem que fazer o papel de professora. Ótimo, papel de professora. Não de salvadora. Em determinados momentos. Ou seja, é preciso que você se coloque no lugar que você precisa estar. Você não é responsável pela felicidade de ninguém. Isso foi tão libertador quando eu consegui entender. Você não é responsável pela felicidade de ninguém. Agora, ninguém é responsável pela sua felicidade. Então, saia desse lugar de coitadinho, porque isso não existe. Não existe aqui ninguém coitadinho. Existe aqui pessoas que vieram aprender questões e que, se elas não forem aprendidas, elas se repetem cada vez num nível mais superior para que você possa enxergá-las e assim transmutar o que você veio aprender com elas. Então, o maior lugar, desses ensinamentos acontecem lá na primeira infância, dentro da nossa família, e continua durante o longo da nossa vida com essas experiências que ficaram registradas e que horas a gente consegue transmutar com novos conhecimentos e horas esses ciclos começam a se repetir e você não sai do mesmo lugar e parece que sua vida não anda, parece que você está empacado, Parece que você não tem mais alegria de viver, parece que te falta algo. Então, esse lugar, esse passo para ativar, que nos diz que é o fluxo da união, justamente é esse sentimento de que você precisa viver o que você veio aqui viver. Você precisa viver a sua missão. Se você não está alegre, se você não está feliz, é porque você está longe da sua missão. Porque quando a gente encontra ela, a gente faz com alegria. Quando a gente encontra ela, abre um mundo de possibilidades. E aí você sabe o seu porquê. E aí eu entro num outro fluxo, que é o fluxo da referência. O fluxo da referência é justamente esse, é descobrir o seu porquê, por que você faz isso todos os dias, por que você acorda todos os dias, por que você quis ser mãe, por exemplo, por que você quis ser pai, O que você faz todos os dias e o porquê que você faz. Quando você descobre isso com clareza, você descobre então o que você veio aqui transmutar e você passa a fazer com uma alegria que não tem preço. Não existe nada que pague o desejo de estar dentro do seu caminho, que é o caminho verdadeiro, que é o caminho da missão, que é o caminho do teu objetivo de vida, independente de qualquer outra questão de trabalho, de família, do que for. É descobrir por que você veio fazer, o que você veio fazer aqui.
entende? Esse tem a ver com as referências. E por último, que eu considero a sétima parte dessa questão que nos traz esse brilho no olhar, é a verdade. Estar dentro da verdade faz com que você entenda ou que você descubra quem é você. Estar dentro da verdade faz com que a cada dia você procure técnicas, mecanismos, estudos que te aprofundam nesse conhecimento individual, que a gente chama de autoconhecimento. Quando a gente começa a trabalhar todos esses fluxos intensamente, a gente começa a melhorar então essa aura que todos nós temos, que depois a gente pode se aprofundar num vídeo posterior, e que nos transforma em pessoas energeticamente positivas ou negativas. E a gente precisa saber o que fazer para, ora, combater o que é o negativo e, ora, vivificar o que é o positivo. Dentro dessa troca é que a gente se reconstrói como ser humano. Continue comigo, e se esse conteúdo foi interessante, amanhã nós vamos falar algo muito melhor e maior. Então, amanhã, acompanhe Dicas de Luz com Maria Raio de Luz. E se foi significativo para você, compartilha, por favor, se inscreva e mande esse conteúdo para pessoas que você acha que deveria estar ouvindo isso nesse momento. Amanhã daremos um passo um pouco além. Até breve, te espero!